Jesus Cristo, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. E por esse momento, Pai, que o Senhor nos deu a oportunidade de aprendermos um pouquinho mais da Tua palavra, de aprendermos um pouquinho mais das Suas promessas para as nossas vidas e aprendermos um pouquinho mais de Jesus Cristo, que Ele é a palavra viva. Te damos graça em nome de Jesus. Senhor, abençoa, Senhor, o irmão que vai trazer a palavra, em nome de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, graças ao Senhor, nós podemos começar nosso desenvolvimento nessa noite, mostrando o posicionamento nas Escrituras sobre a grande tribulação e qual que é o posicionamento da igreja, né? Nós sabemos que existem vários posicionamentos. As mais conhecidas são pós-tribulacionista, pré-tribulacionista e mid-tribulacionista. O que significa isso? É que o ponto de vista de alguns irmãos dizem que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Outros dizem que ela, na metade da grande tribulação, é arrebatada. E outras dizem que só no final da grande tribulação é que a igreja é arrebatada. Então, o que que nós podemos fazer nesta noite? Pela graça do Senhor, nós podemos trazer um posicionamento que eu acho que a maioria de nós já tem. Mas é bom sempre lembrar, é sempre bom trazer mais luz, né? Mais versículos que o Senhor possa nos direcionar. Mas uma coisa que o irmão Mauri estava falando, que eu gostei demais que ele falou isso. Quando nós trazemos essa questão, não é uma defesa, né? E não é uma crítica. É aquilo que nós estamos vendo só, né? Não significa, irmãos, que isso que nós estamos vendo vai ser o final de tudo. Pode ser que mais para frente o Senhor nos mostre outra coisa, mas até onde nós estamos vendo, a gente simplesmente compartilha que nós estamos vendo nas Escrituras. E é maravilhoso porque é um posicionamento daquilo que é a tua realidade, não é o que os outros estão falando, senão que é aquilo que o Senhor te mostrou no coração. E também não é para criticar aquele que pensa diferente, né? Se a gente tem um pensamento que às vezes o outro não é, isso não significa que a pessoa não vai heredar o reino do céu porque ele é pré, ou pós ou mid, né? Então, graças ao Senhor que nós podemos simplesmente compartilhar pela graça do Senhor aquilo que nós estamos vendo nesse sentido. Tá bom, irmãos? Maravilhoso. Deus seja louvado. Então, aqui, por exemplo, no finalzinho da apostila desse PDF, na conclusão, ele traz a linha de pensamento do pós-tribulacionista. Então, pós-tribulacionista é aquele que defende o posicionamento que a igreja ela vai passar pela grande tribulação e no final dessa grande tribulação, na vinda gloriosa do Senhor, ali que a igreja é arrebatada. Esse é o pensamento pós-tribulacionista que nós estamos apresentando, né? A gente não vai apresentar qual que é a linha pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista é o grupo de pessoas, de irmãos que pensam que a igreja ela não passa pela grande tribulação. Então, essa linha de pensamento tem vários versículos que até nós vamos apresentar para mostrar do ponto de vista como esses irmãos veem, certo? Mas aqui olhar na conclusão que diz, o pós-tribulacionismo entende que, dois pontos, e ele vai enumerar aqui, a igreja permanecerá fiel até o fim. Então, aqueles que são a igreja, que são irmãos em Cristo, eles vão perseverar até o fim. Passará pela perseguição final. Verá a manifestação do anticristo, perseverar em meio da tribulação. Olha só. E será reunida a Cristo na sua vinda gloriosa. Então, nós vamos tentar apresentar essa conclusão que trouxe aqui na linha, né? Então, começa aqui na. É desse jeito que eu penso, Vitor. Isso, pode falar, irmão. É desse jeito que eu penso. Isso, eu acho que nós não tem dificuldade, mas é bom trazer, porque às vezes existe dúvidas, né? E o irmão Ronaldo, ele trouxe isso porque existe muitas vezes pessoas que querem saber. E às vezes a gente não sabe explicar, ou às vezes você acha que quando começa a desenvolver,
existe uma dificuldade de entender, né? Justamente, irmãos, às vezes nós lemos um versículo, antes de começar, eu gostaria de ler com os irmãos. Vai lá em Apocalipse 3:10. Olha como que é o ponto de vista de quem vê o pós-tribulacionismo. Mas olha também como no mesmo versículo o pré-tribulacionista entende. Olha que interessante. Vamos lá. Apocalipse 3:10. E os irmãos lembram. Esse é um versículo às 7 igrejas, né? E aqui está falando para a igreja em Filadélfia. Então, Apocalipse 3:10 disse o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora de provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então, esse versículo, quando você vê do ponto de vista pré, pré-tribulacionista, é aquele que disse que a igreja não passa pela grande tribulação. Então, ao ler um versículo como esse, eles vão entender que é uma prova que a igreja é arrebatada, porque o Senhor está dizendo: porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, quer dizer, em que momento que o Senhor vai guardar aquelas pessoas que guardaram a palavra da perseverança? No arrebatamento, eles não vão passar pela grande tribulação. Então, por quê? Só que Porque nesse caso, Vitor, aqui não fala eu te livrarei. isso, Teria não, que mas ser quando você vai na tradução guardar, essa palavra. guardar é aqui, é muito bom essa observação. Quando você vai na palavra etimológica aqui, manter alguém. Essa é a palavra que está dizendo, né? E uma palavra tereu, guardar aqui é proteger. Mas como que é interessante que o irmão Gênero falou. Porque como que o pós-tribulacionista entende esse versículo? O pós-tribulacionista diz que a igreja está passando pela grande tribulação, mas o guardar do Senhor é protegê-lo justamente da ira, porque a ira do Senhor, que na grande tribulação, o irmão Diego entrou ali, irmãos. Ô, irmão Diego! Que alegria, irmão Diego, te ver. Ó, e nós estamos falando, tem um assunto muito bom aqui, hein? Ó, quando você vai na palavra guardar, aqui nós estamos, irmão Diego, nós estamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, irmão. Então, estamos apresentando o posicionamento, como que aquele que entende que a grande tribulação, a igreja vai passar ou não vai passar pela grande tribulação? Quando você pensa que a igreja não vai passar, você tem uma ótica nesse versículo. E quando a pessoa que é pós-tribulacionista, que pensa que a igreja passa pela grande tribulação, ele tem outra maneira de ver. E no mesmo versículo tem diferente posicionamento. Isso que nós estamos mostrando, Diego. Olha a leitura aqui. Vou ler de novo para o Diego aqui. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E o irmão Genaro, ele trouxe uma distinção na palavra guardar. Não é livrar, é guardar. E isso é muito interessante, porque quando você diz guardar, quando você vê dentro do posicionamento pós, é aquele que pensa que vai passar pela grande tribulação, não significa que o Senhor te vai poupar da grande tribulação, ele te poupa da ira. Então tem uma distinção naquela época. Nesses 3 anos e meio da ira do cordeiro, né? Lembra? O dia da vingança. Então, do céu começa o juízo de Deus sobre os ímpios na terra. Então, o que vai fazer o Senhor sobre os justos que estão nessa época? Ou aqui, os que guardaram a palavra da perseverança. O Senhor vai guardar eles do juízo que é para os ímpios. Como o Senhor fez, o irmão lembra? Como que fez também o Senhor Deus fez com quem livrou? Não foi com Israel Com o quando povo de estava no Egito? Israel, com Isso, o povo de Israel no Egito. exatamente. A distinção está ali. Está passando pela grande tribulação, mas não estão sendo afetados pelo juízo de Deus sobre os ímpios. Aquelas catástrofes que vêm, ou que vêm para, vamos dizer, aquelas 10 pragas que vieram para Egito,
Não afetou a quem? Ao povo de Israel. Afetou o povo de Israel. Isso que o versículo está falando, irmãos. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, e logicamente aqui está falando aqueles que estão conservando o testemunho de Jesus. Nessa época, irmãos, vai ter irmãos posicionados no Senhor, guardando o testemunho do Senhor. Então o Senhor vai estar livrando a eles do quê? Não é da vinda, não é da arrebatamento, é da ira simplesmente, o que você está guardando. Mas como que vê nossos irmãos que são pré-tribulacionistas? Como que entendem isso? É que o Senhor vai arrebatar a igreja para que eles não vejam a grande tribulação. Você vê, no mesmo versículo tem duas interpretações. Mas se nós olhássemos a palavra original guardaste, é manter durante. Ou seja, você tem aqui alguém no estado no qual ele está, ou seja, vai perseverar naquele lugar que ele está. Isso que está dizendo. Reservar, experimentar algo, são sinônimos que vêm da palavra tereo, que é guardar. Olha que interessante. Atender cuidadosamente, tomar conta de. Viu, irmãos? Ou seja, nesse momento que eles estão passando, todas aquelas pragas que vêm para os ímpios não vão atingir o justo. É isso que ele está falando. Maravilhoso, Deus seja louvado. Então, podemos começar então. Eu vou passar para o Diego aqui rapidinho, que o Diego não tem uma apostila aqui, Diego. É um PDF, viu, Diego? Vou mandar para você agora, hein? Meu irmão Diego. Você tá aí, irmão Diego? Amém, ele falou. Tá bom, então. Aí já passei para você, irmão. Então, aqui uma leitura, não sei se algum irmão quiser ler essa primeira parte. Tem um título e um posicionamento aqui, né? A igreja passará pela tribulação? Isso, Essa é a pergunta, é a pergunta. o título e pergunta, né? Sim, Uma defesa bíblica da posição pós-tribulacionista. isso. Quando analisamos as escrituras, percebemos que a esperança da igreja nunca foi esperar, Escapar. ou seja, escapar do sofrimento. Nunca foi escapar do sofrimento. Não. Permanecer fiel até a manifestação gloriosa de Cristo. O pós-tribulacionista não nega o arrebatamento, pelo contrário, afirma o arrebatamento, a ressurreição dos santos e a volta gloriosa de Cristo. A diferença está no momento em que isso acontece. Isso. A posição pós-tribulacionista entende que a igreja permanecerá na terra durante o período da grande tribulação, passará pela perseguição do anticristo e será arrebatada na manifestação final visível de Cristo. Amém. Obrigado, irmão. E aqui uma observação. Você presta atenção que ele diz aqui na segunda parte: a igreja permanecerá na terra durante o período da grande tribulação. Então, existe uma distinção: grande tribulação e a ira de Deus, ou a vingança de Deus. São duas coisas que acontecem simultaneamente. A grande tribulação é da parte do anticristo, do falso profeta, do diabo e dos ímpios contra os crentes, contra aqueles que são de Deus. E aqui entra quem? Aqueles que guardam o testemunho de Jesus, mas também que guardam os mandamentos de Deus. São duas categorias. Vamos lá, por favor. Apocalipse capítulo 12. Pode ir acrescentando o versículo ali, irmão, se você lembrar de algum. Aqui nós vemos que Satanás vai ser lançado para a terra e ele sabe que fica pouco tempo. Ele e seus anjos foram lançados para a terra nesse período da grande tribulação e ele vem com grande ira porque sabe que fica pouco tempo, né? Aqui, versículo 15, versículo 16. A terra, porém, socorreu
a mulher, e a terra abriu sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Versículo 17: Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da descendência e os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então você vê aqui, o filho varão, aqui, o relato do filho varão no capítulo 12, está falando de Jesus Cristo que foi arrebatado, mas depois fala da mulher que deu à luz, que é Israel. Mas sempre que nós falamos de Israel, irmão, precisamos entender. Tem a Israel que está seguindo ao anticristo, Israel que não quer Deus, mas também tem aquela Israel que é o remanescente, que Romanos 12 nos fala claramente desse remanescente. É Então, quando que, você vê, Vitor, existe Israel, a nação de Israel, que não quer saber nada de Deus. sim, Mas existe dentro dessa nação de Israel o povo de Israel, isso, que ama a exatamente, Deus. muito bem essa distinção. É o povo de Israel, que por sua vez tem aqueles que são fiéis ao Senhor, que são no remanescente dentro do povo. Muito bem essa observação, irmão. E o povo que está, vamos dizer, seguindo ao anticristo, que não quer nada com Deus. Sempre teve isso, não teve? Quando o Senhor veio aqui na terra, na plenitude do tempo, Israel como que estava? Não estava na apostasia, não foram eles que Olha, condenaram o Senhor, certo? inclusive o povo de Israel, que amava a Deus, ele foi chamado de prostituta. Aí foi chamado de Ele foi chamado prostituta. de povo rebelde. Sim, Ele foi chamado de traidores. isso. Não é Muito bem bem. assim? É isso mesmo. E era povo que amava a Deus também. E é o Imagina uma povo que... nação que não quer saber nada de Deus. Isso. Então, observando aqui no texto de novo, tem duas classes de irmãos, vamos falar, né? Quando estiver vivendo a grande tribulação, sobre a perseguição de quem vai ser? Sobre aqueles que são os 144.000, que foram dadas as duas asas do grande águia para que voasse ao deserto, lembra aqui no versículo 14? E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia para que voasse até o deserto, ele fala, né? Ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do quê? Da vista da serpente. Então, a esses 144.000, que vai falar no capítulo 14, né, que vai falar no capítulo 7 de Apocalipse, está falando desses 144.000 judeus reservados, preservados e protegidos com uma marca na fronte, lembra? Esses irmãos são judeus vivos, não são crentes, são judeus. É lógico que são crentes, né? Mas são da nacionalidade judaica. São eles que Deus está protegendo. Mas que faz a serpente? Versículo 17. Irou-se o dragão porque não conseguiu atingir essa mulher, né? Então foi, disse, contra a mulher e foi pelejar contra o restante. Essa é a expressão. Contra o restante de quem? Da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus, certo? Que são judeus, e têm o testemunho de Jesus. Então está mostrando a categoria aqui. Por um lado, são irmãos, mas por outro lado, são também aqueles irmãos em Cristo que não têm nacionalidade. Eles são de toda língua, povo e nação. Lembra lá no capítulo 7? Está mostrando aqui muitos crentes que vão passar pela grande tribulação que não são necessariamente judeus. Essa vai ser a grande tribulação. Então, nós temos duas coisas contemporâneas. A grande tribulação, que vai ser iniciada pelo anticristo, vamos dizer assim, é promovida pelo diabo, porque ele foi lançado para a terra, perseguindo a estes aqui. Mas, em contrapartida, Deus vai estar executando o que sobre a terra? O juízo sobre a terra. Então, quando ele está executando o juízo, não atinge a nenhum desses crentes, e sim somente os ímpios. Você pode ver as 7 taças da ira de Deus. É diretamente para os ímpios.
aqueles que têm a marca da besta naquele período, que são adoradores do diabo. Essas pessoas que vão ser atingidas no julgamento de Deus. Vamos dizer assim, simultaneamente, o que que tem? A grande tribulação. Por isso que os irmãos, quando nós falamos que o Senhor vai guardar os santos, ele não está falando que vai guardar da perseguição, irmãos. Ele vai guardar desse flagelo que vem para os ímpios. Mas os irmãos que estão ali, eles vão ser perseguidos. E muitos desses irmãos vão ser mortos. Irmão Mauri, lê para nós, por favor, capítulo 11, versículo 12 de Apocalipse. Capítulo 12, versículo 11. 12, versículo 11, né? Sim. Estão me ouvindo bem ou não? Ouvindo bem, irmão? 12, versículo 11. Eu estou na versão King James aqui, tá? Sim. Eles, portanto, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte não amaram a própria vida. Aí. Então, você vê, é irônico aqui, né, irmãos? Porque está dizendo que venceram. Quando a gente fala de vencer, tem a ideia, por exemplo, de que ele não vai morrer, né? Não é verdade? Você vai a um exército e vence contra outro exército e volta vitorioso. Então, eles não morreram. Quem morreram foram os outros. Então, quando você lê aqui, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram sua própria vida. Mas Aqui, tem para uma você entender isso denominação, aqui, tem uma denominação, irmão, tem sim, uma irmão. denominação aqui dizendo que é eles que vão ser os 144 mil. Tem uma denominação falando. Não são esse povo. E tal, tá vendo como que é impressionante? Boa lembrança, porque tem mesmo, irmão. Mas quando você lê esse versículo, capítulo 12, versículo 11, você tem que ler junto com qual versículo? Capítulo 13, versículo 5 de Apocalipse. Olha o que diz. Versículo, versículo 7. Pode ler, irmão Genaro. 13, 7 de Apocalipse. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso. Aqui você vê que, se você comparar com o capítulo 12, versículo 11, diz que os venceram. É como dizer que parece que eles Então não foi venceram o só um diabo. povo. Oi? Então não foi só um tipo de povo. Foi de várias nações. De várias nações. Capítulo 7 de Apocalipse. Muito bem, irmão. Agora você vê o posicionamento do diabo aqui. O que ele vai fazer quando ele assuma o trono dele, agora como o anticristo? Ele vai passar a mão nos crentes? Ele vai falar cuidadinho deles? Não, ele vai matar eles. Porque versículo 7, foi dado também que pelejasse contra os santos e o vencesse. Ou seja, eles vão morrer. Então, como que entender o capítulo 12, versículo 11? É porque quando uma pessoa morre, ele se torna vencedor. Ele vence o diabo. Como que ele vence o diabo? Morrendo por Cristo. Você vê a diferença aqui? Não, mas, Entende? mas olha só esse versículo, Sim, mesmo capítulo 7. É interessante isso aí. sim. Olha só o versículo 3, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos Isso. na fronte o servo do nosso Deus. Capítulo 7, né? 7, versículo 3. Versículo 3. Isso. Parece que tem contraditório, né? Porque, por um lado, o anticristo vai matar os crentes. Sim. Por outro lado, aqui está sendo selado na fronte para não ser danificado. Mas aqui são 144 mil, irmão. São aquelas pessoas vivas que o Senhor vai preservar por causa de Certo. Israel. Lembre isto. Quando Deus
vai cumprir as escrituras que prometeu para Israel. Porque quando você vai no capítulo 14, versículo 13, versículo 11 de Isaías, você tem uma promessa para Israel, Para que Israel. está Certo. falando pós-vinda dele. Porque está falando de um reino que ele vai reinar. E a promessa para Israel. Como é que vai se cumprir isso se ele não preserva Israel? Então, como Israel está corrompida e está unido ao anticristo, somente ele vai ter o remanescente que vai Certo. Muito bem. representá-lo. Agora, vá no capítulo Mateus 24, 31, irmão. Olha que lindo isso aí. Esse versículo se entende quando o Senhor vai resgatar os 144 mil. Em que momento? Pode ler. 31. Sim. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidades dos céus. Quais são os escolhidos aqui, irmão? Que vai reunir quando o Senhor vem. Os remanescentes, O remanescente. Agora lê 14:1. de quê? Apocalipse. De Apocalipse. Olha o que diz. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o E nome do seu pai. a pergunta é: em que momento que seus pés estarão sobre o Monte Sião? Olha, Irmão Maurício, você sabe, não? Eu acredito que o Senhor tocará o pé sobre o Monte das Oliveiras, Monte Sião, né, irmão? Em que Será momento? na vinda do Isso. Senhor. Então, na vinda do Senhor, seus pés estarão no Monte Sião. Mas como é que ele vai reunir todo aquele remanescente que foram para o deserto, onde a serpente não conseguiu tocar eles? Por o versículo 31 que nós leímos do capítulo 24. Seus anjos vão juntar eles dos quatro cantos. E vão reunir onde, irmãos, esses escolhidos? No Monte Sião. Agora vai em Zacarias, olha que lindo. Zacarias 14, Ir- mas, Irmão, mas espera aí. Mateus 24, 31 que nós limos. 31. 31, né? Com a correlação, tá? Sim. Agora, Mas como é que vai ser, irmão Vitor? Mas como é que vai ser? Esses anjos aqui vai reunir as pessoas. De que maneira? repete, irmão, que cortou. Aqui fala que os seus anjos reunirão, né, os escolhidos. Sim. De que maneira? Se é quatro cantos da terra. Isso, muito bem. Você vê, por exemplo, uma coisa que te chama a atenção, né? Se você fosse uma pessoa que ressuscitou dos mortos e tem um corpo glorificado, você precisa que alguém te leve até onde está o Senhor? Não precisa. Somente se você é uma pessoa viva que tem corpo e sangue que você precisa ser trasladado de um lugar para outro. Então os anjos vão Certo. fazer isso, porque são pessoas vivas. São judeus remanescentes, que são 144 mil judeus que o Senhor separou e marcou na fronte para que, nesse período da grande tribulação, eles não sejam atingidos pelo dragão, pela besta e muito menos pelas catástrofes. Eles vão ser guardados. Esses escolhidos, 144 mil, são pessoas vivas que precisam de um jatinho que leve eles até o Monte Sião. Como não vai ter jatinho lá, vai ter o que lá para levar eles? O Sanjo, irmão. Viu que impressionante? Irmãos, Sim, eu acho que o contexto aí é importante ler também em sim. Mateus, Uhum, o versículo 29, 30 e 31. Daí fica um contexto sim, que toca junto à vinda do Senhor, que fala que os seus pés tocarão no Monte da Oliveira, e sim. lembra também que até é, o testemunho fala que virão aqueles que transpassaram, né? Fala Isso, dentro da muito bom. palavra, né?
Apocalipse 1:7, Porque muito bem, irmão. então olha esse versículo aqui. Vamos. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará luz. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o Amém. sinal do Filho do Homem, Amém. e todos os povos da terra prantearão e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu com poder e majestosa glória. Que Ele impressionante. enviará os seus anjos, por isso que é muito importante essa Aham. sequência. Ele enviará seus anjos com poderoso som de trombeta. Aí. E estes reunirão seus eleitos dos quatro ventos, de uma ou outra extremidades dos céus. Só isso aí, irmão. Muito bem. E a referência que o irmão falou é Apocalipse 1:7, irmão. Muito bem lembrado. Eis que vem nas nuvens, né? E todo olho o verá, até quantos traspassaram. Muito importante. Exatamente. Eis que ele vem como as nuvens, e todo olho verá. Isso é o testemunho. Sim. Até mesmo, aí que você tem os judeus remanescentes, mas tem aqueles que não creram, né, irmãos? Isso, exatamente. Até mesmo aqueles que os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa deles, certamente assim será. É verdade. Aí, ó, muito bem. Essa correlação nos ajuda a ter um panorama melhor. Olha Zacarias agora, 14. Ó, impressionante, irmãos. Como que é tão rico de conteúdo, né? Zacarias 14, versículo 2. Aqui nós temos um contexto de Armagedão, capítulo 14, versículo. Podemos ler versículo 1 e 2. Quer que eu leia nessa versão King James? Por favor, até o versículo 4, irmão. Então, atentai todos vós, eis que vem o dia do Senhor, quando todos os teus bens se tornarão despojos e serão repartidos no meio de ti. Porquanto ajuntarei todas as nações para a luta contra Jerusalém. A cidade será tomada, as habitações serão saqueadas, as mulheres violentadas, metade da cidade será sequestrada e levada para o cativeiro. Contudo, o restante do povo, pode falar remanescente também, né? Sim, Não será exterminado na cidade. é isso. Então Yahvé se apresentará pessoalmente para a guerra contra aquelas nações, como ele costuma fazer em dia de batalha. Sim. Naquele dia, os seus pés, olha lá, olha que palavra, hein? Os seus pés estarão sobre os montes das oliveiras. A leste de Jerusalém, o monte das oliveiras se dividirá ao meio, de oriente para o oriente, e haverá um vale muito grande. A metade do monte será retirado para o norte e outra metade para o sul. E aí também, irmão, só pegando um ganchinho, Sim. fala que eles fugirão por esse vale que ficarão entre esse vale, na hora que for fendido o Monte das Oliveiras. Isso. Fugireis pelo meu vale entre os montes, porquanto ele se estenderá até Azel, e fugireis do mesmo modo como fugisse diante do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então Yahvé, o Senhor, o mesmo Elohim, Deus virá com todos os seus kadosh e Aí. santos, e naquele dia não Nossa se Senhora. sentirá calor, nem frio, nem geada. Aleluia! Que cenário Amém. glorioso, né, irmão? É impressionante, né, irmão Xenado? É impressionante isso aqui. Que leitura, hein? Porque nós temos que ver que o posicionamento logístico, né? Ou perspectiva, de que ponto de vista está vendo isso aqui? Porque nós mencionamos do remanescente, né? E nós dizemos que eles fugiram para o deserto. Mas o remanescente não são todos aqueles. Deserto não é um lugar propriamente dito. É um cenário na qual Deus protege. Porque aqui, irmãos, você vê um grupo de judeus aqui no 14. Qual é o cenário? Em que lugar da terra é o cenário aqui, irmãos? Não é em Israel? Justamente. Então, em Israel,
que está o foco do anticristo lá e a perseguição em grande escala, Deus tem remanescente ali, irmãos, também. E também tem remanescente onde? Nos quatro cantos da terra. Mas aqui está mostrando um cenário, dentro do contexto que está lendo no 14, que o Senhor vai partir aquele monte em dois, né? Para que ele vá abrindo uma fenda para proteger aquele remanescente. E o que vai proteger aquele remanescente? Da perseguição. Justamente eles vão clamar ao Senhor, eles vão clamar ao Senhor e o Senhor vai vir descer ali para proteger eles. E é impressionante isso aqui, porque você tem um cenário completo. Não é só em Israel que tem remanescente, ele tem nos quatro cantos da terra que tem. E quantos são aqueles remanescentes? 144.000 espalhados pelo mundo todo. Mas também tem um remanescente pequeno lá em Jerusalém, irmãos. Que quando vem aquele terremoto, vai ser uma maneira que Deus vai proteger eles, vão fugir daquela perseguição. É impressionante aqui. E aí o Senhor vem. Pode falar, irmão Ronaldo. Não, eu não estou. Não, Ah, tá. é, é o pessoal aqui que falou. Ah, tá certo. É, Então aqui nós temos um cenário completo. E o que nós estamos apresentando com tudo isso? É que quando nós falamos do Apocalipse 3:10, nós não estamos dizendo que a igreja vai ser poupada de sofrimentos com o arrebatamento. Nós estamos dizendo que ela vai passar pela grande tribulação. Mas por causa que eles guardaram a palavra da perseverança, o Senhor também vai livrar eles, irmãos. Do que vai livrar eles? Não significa que eles não vão morrer, não é isso o livramento ali. Da ira. Isso, da ira que está vindo sobre os homens. Mas esses irmãos que estão guardando o testemunho de Jesus, guardando os mandamentos do Senhor, eles também podem ser mártires. E isso é uma maneira de vencer a Satanás. Ou seja, quando você vê esse quadro da grande tribulação, é um privilégio para quem é mártir, irmão. Sabe por que é um privilégio para quem que vai ser mártir? Mártir é uma palavra grega que é traduzida lá como. Herói. Oi? Pode falar. Herói. Teroi, exatamente. E o mártir é alguém que guarda o testemunho. Ele está guardando o testemunho, esse é mártir. Então, o mártir que morre pelo Senhor, olha capítulo 20 agora de Apocalipse, irmãos. Olha que impressionante. Capítulo 20, versículo 4 e 5. Vi também tronos, e neste sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. É impressionante aqui, irmão. Quem são esses decapitados por causa do Senhor? São aqueles que Os venceram. vencedores. Os vencedores. Aleluia. Por Olha, causa do olha essa testemunho versão, de Jesus. Que irmãos. impressionante. Pode falar, irmão. Olha, na versão King James, Sim, olhei e vi alguns tronos, e sim. foi entregue o poder de julgar o que neles assentaram. E vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de É Jesus e da impressionante. palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam sinal nem na testa nem na mão. E fala que eles reviveram e reinaram com Cristo durante os 1000 anos. Eu acho que é até importante colocar aí, irmão, que Sim, quando você colocou em Zacarias lá, né, que nós estávamos sim. falando, quando o Senhor toca o pé dos Montes das Oliveiras, então a vinda do Senhor, e daí esse é um preâmbulo de Preâmbulo. estabelecimento do reino de Deus aqui na Terra. Puxa vida. Porque todo mundo tem uma sensação de arrebatamento, como que a gente desde pequenininho vai embora, vai subir, mas o céu vai descer, né, irmãos? Isso, É irmão. isso importante. Para É ser muito importante. estabelecido o reino de Deus, e Jerusalém ser, como dizer, onde que fala, para entrar no reino milenar tem que cumprir tudo isso, né? Sim. Muito bom. Muito bom, muito bom. Você vê que Escuta rico. essa versão agora. Pode ler, Escuta irmão. essa versão aqui.
Vi tronos e os que estavam sentados naqueles haviam recebido autoridade para julgar. Vi as almas daqueles que haviam sido decapitados por testemunharem a respeito de Jesus e por proclamarem a palavra de Deus. Que coisa. Não tinha adorado a besta, nem sua estátua, nem aceitado sua marca na testa ou nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Que coisa impressionante. Muita riqueza, né, irmãos? Porque aqui nós vemos, então, quem são esses aqui? Então, por exemplo, quando você vai. Esses 1000 anos serão depois da tribulação? Esses 1000 anos é. Mas o ponto é, aqui não é os 1000 anos depois, né? Aqui é quem são os que vão reinar ali. Esse é o ponto. Porque, por exemplo, o pensamento pré-tribulacionista diz que a igreja vai ser arrebatada. Então, aqui você vê um grupo de irmãos que vão ser mártires durante a grande tribulação. Eles não são igreja, por isso. Você vê São. que são igreja. Então, como é que nós podemos deixar fora a esses irmãos vencedores durante a grande tribulação que não são igreja? São igreja. Ou não? São. Então, como é que a igreja vai ser arrebatada e esses aqui não são igreja? É muito, muito importante isso aqui. E agora, nós precisamos considerar isso aqui muito atentamente. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Isso assim que nos leva para lá, né? Obrigatoriamente nos leva para lá. Mas antes de ir lá, 1 Tessalonicenses 4, eu queria ler aqui esse ponto que aqui no PDF coloca. A igreja sempre foi chamada ao sofrimento. Agora, faz uma retrospectiva na história, irmão. Os crentes eram poupados de sofrimento ou não? Não, irmãos. Não. Nunca. Você sempre vê eles sendo martirizados, desde a igreja primitiva. E no tempo, quantas histórias de irmãos que foram queimados nas fogueiras, perseguidos, mortos com família, enterrados Nos vivos, leões. os Nos leões, leões. isso, acerrados no meio. Irmãos, nós temos muita prova de que irmãos passaram por tribulações e foram mortos. Por que que nós podemos dizer assim que a igreja não vai passar pela grande tribulação, não vai passar por sofrimento? Porque o pensamento que coloca o pré-tribulacionismo, ele disse que é arrebatado antes e são as bodas do Cordeiro, esses 7 anos de tribulação e as bodas do Cordeiro lá no céu. Já pensou? Ou seja, durante aquele período a igreja está passando pelas bodas do Cordeiro e o resto aqui está sendo martirizado. Você vê, isso aqui é incoerente nesse sentido. Por isso que nós precisamos colocar, tal como a Bíblia nos coloca. A gente fala se pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo para se localizar, mas na Bíblia não tem isso, né? Nós que colocamos para nos identificar, né? E eu penso que a igreja vai ser arrebatada somente depois da grande tribulação. Não, eu penso que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E aí vai, né? E outros dizem que no meio da grande tribulação é que eles vão ser arrebatados. Mas tudo isso aí, né? Mas agora, Ô, vamos lá. irmão, Pode falar, ô, irmão. irmão, antes, lembra daquele versículo? Da onde vem esses? São esses que vêm da grande tribulação, que mesmo em face da morte não amaram a próxima. Qual que está esse versículo do Ó, Apocalipse? Depois você coloca. isso são capítulo 7 de Apocalipse, irmão. Muito bem lembrado, hein? O irmão tá afiado, hein? Irmão Mauri. Versículo 14 na adiante, irmão. Esse versículo que eu queria lembrar é 7,14, né? Ele Sim. responde: ó meu Senhor, tu sabes. Então, afirmou: esses são os que vieram da grande Aí, ó. tribulação e lavaram suas vestes, alvejaram no sangue do Cordeiro. Aí, ó. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e servem de dia e de noite em seu santuário. Aquele está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome, jamais terão sede, não afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas.
Que força tem esse versículo, irmão. Você sabe que quando João começa a descrever, ele descreve a partir do versículo 9, né? Aí disse, depois dessas coisas eu vi uma grande multidão. Isso aqui, a expressão é maravilhosa. Uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Isso aqui é extraordinário, porque aqui não está falando de Israel. Está falando dos santos, aqueles que conhecem, têm o testemunho de Jesus, que morreram na grande tribulação. E é uma grande multidão que ele pergunta: quem são esses? Pergunta o ancião, né? Para João. E João fala aqui no versículo 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem em vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? E aí a resposta que o irmão Amaury leu. Tu o sabes, o Senhor fala assim, tu sabes, meu Senhor. E ele então disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Ah, não são igreja? Os que vêm da grande Então, tribulação não são igreja? São são. igreja, irmão. Você vê que impressionante? Por isso que nós precisamos trazer. Quando fala santos, não significa que não são igreja, né? Porque alguns irmãos pensam assim: no Apocalipse não é mencionada a igreja, porque a igreja já foi arrebatada, eles dizem, né? Então você vai ver que antes da grande tribulação a igreja já foi arrebatada. Não, irmãos. Está mostrando a categorização, porque vai mostrar que nesse período tem aqueles que guardam o testemunho de Jesus, que são os que têm Cristo no coração. E aqueles que guardam os mandamentos refere-se àqueles irmãos verdadeiros judeus, que eles estão guardando os mandamentos, vão ser mortos também. Então você vê como fica claro, traz um panorama completo das coisas e nos localiza, né? Muito bem lembrado esse versículo, irmão Mauri. Vamos lá então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? Versículo 15. Ah, interessante isso aqui. Quer ler, irmão? O irmão Diego está aí, irmão Diego. Quer ler em espanhol, irmão Diego? Não sei Você se ele vai. reclamou que ele não participava, ele está participando hoje. Se, eu tô vendo aqui o tudo que ele tá postando todos os versículos aqui. Um monte de versículo que ele Sim. tá colocando. É, muito Ô, meu bom, hein? irmão, deixa eu ver aqui. Tá Peraí. bom. As mensagens que eu mandei ali demorou para chegar. Ah, demorou. Ah, sim. Tava rodando ali depois que viu. Ah, mas tá muito Primeira bom essa versão. Tessalonicenses, Primeira Isso. Tessalonicenses 4. 15 até o 18. Tá bom. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por Amém. lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muito boa essa versão, hein? Obrigado, irmão Diego. Os irmãos Amén. observaram? Quando você tem um pensamento pré-tribulacionismo, ele disse que esse arrebatamento não é o primeiro. Eles dizem que esse é o segundo arrebatamento. Então, eles dizem que existe um arrebatamento secreto. Mas na Bíblia, irmão, não tem arrebatamento segundo, só tem um arrebatamento. E só tem uma ressurreição dos mortos. Viu, irmãos? Então, quando você lê isso aqui, nós precisamos sempre as escrituras. Quando a gente defende um posicionamento, precisa fundamentar com a Bíblia. Então, quando você lê um versículo como esse aqui no 14, 15, 16, 17, fica muito claro que é a mesma vinda que fala Apocalipse. Que o Senhor vem com a voz de mando, né? E aí, quando você
veio, veio o Senhor descendo com voz de mando, ou voz de arcanjo, você precisa lembrar que passagem aqui. Não pode perder esse versículo, mas vamos lá. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 em adiante. Meu irmão Apocalipse. Vitor, Sim, irmão. ó, eu vi também uma correlação. A igreja de Tessalônica estava passando por uma grande tribulação quando Paulo, e porque estava morrendo muita gente, e Verdade, irmão. pessoas jovens. Então, o Sim, contexto naquela época era um contexto que que Paulo deu uma palavra de consolação, porque até a palavra de dorme, a dorme, eu não eu realmente não desconhecia que a palavra cemitério, ela vem de dormir, ela vem de uma palavra do grego, né? Então, a consolação, ele testemunhou a vinda do Senhor e a consolação para os que dormem naquele sim, momento, né? Porque as pessoas achavam que a vinda do Senhor seria naquela época, verdade. né? Então, eu só coloquei isso aí para lembrar desse ponto, que era o contexto, porque fala que afirmamos a todos pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, né, quando se der o retorno do Senhor, aqui na versão King James, certamente não precederemos que dorme Acho nele, que dorme. pois dada a ordem com voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus Amém. e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, né? E seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Amém. Aleluia. Que lindo, né? E você vê que é muito importante, porque quando você se localiza, ele traz um cenário da importância do que o irmão falou. Se não existe um consolo maior, né, irmão? A pessoa morre e não sabe o que vai acontecer, se o senhor vai vir, se ele vai participar. E com essa palavra, a pessoa pode dormir tranquila, morrer tranquila, né? Porque ele vai aguardar a vinda do Senhor e participar da ressurreição dos mortos. Que coisa privilegiada. Que consolo, né? Vamos dizer, né? É impressionante, irmão. Muito bom isso aí. E justamente nós estamos trazendo esse cenário da a maneira que o Senhor vem. O Senhor vem com voz de arcanjo, com voz de autoridade, né? Com voz de trombeta ele vem, não vem? Olha Apocalipse 19, versículo 11. Apocalipse 19, versículo 11. E aqui a figura é a mesma. É um único arrebatamento, é uma única vinda, tá? É a única vinda gloriosa do Senhor. Não tem vinda secreta, não. É uma vinda gloriosa que todo olho verá. Olha o que diz aqui, versículo 11: Vi o céu aberto e eis um cavaleiro branco. Aqui é apresentado aquele cenário que Paulo descreve de outra maneira. Olha como que é: Vi um cavaleiro branco e seu cavaleiro se chama como? Fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tá vendo que vem com voz de arcanjo, com voz de mando? E os seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto de tinta de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-nos, isso aqui, irmão, seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Aqui eu faço uma adenda. Bom, quando você vai no Apocalipse, o Senhor vem. Quando você vai em Mateus 24, ele vem com seus anjos. Mas quando você vai em Judas, ele vem com quem? Judas 1, versículo 15. Não pega aqui, irmão, por Santos, favor. Oi? vem com os santos. Com santos. Então, o que significa? Ele vem com os anjos ou vem com os santos? Toda vez que você é colocado aqui, são enviados. A palavra anjo é enviado. Não são anjos com asas, tá? E até isso não significa que não tenha anjos vindo juntos. Mas eu queria colocar esse ponto de vista, que é muito importante, e colocar que ele vem com seus santos, ou milhares, que fala assim. Em Judas, ele fala uma expressão que eu gosto muito aqui, Judas 1:15.
versículo 14, não é 15. É o versículo 14 de Judas 1. Quando este foi o que também profetizou Enoque. Nós não temos a profecia de Enoque, mas temos um relato aqui. O que profetizou? O sétimo depois de Adão. Enoque já fica bem claro. Quem dos Enoque está mencionando aqui? Enoque que foi arrebatado, lembra? Esse Enoque aqui. O que ele declarou? O que ele profetizou, irmãos? Dizendo, dois pontos. Eis que veio o Senhor entre seus santas de miríades. Você tem outra versão ali, irmão Diego, que fala essa versão aqui? Aqui fala santas miríades. Na tua versão diz como? Repete para mim o livro, irmão. Judas, versículo 14. Não tem um solo capítulo, né? É versículo Sí, 14 do capítulo 1. 14. Sim. También Enoc, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos y para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido y Isso. por todas las injurias que han proferido contra él. Muito bem. Você prestou atenção aqui que ele fala anjos e não fala santos? Mas tem outra versão que fala Sí, santos. E ali fala a sus ángeles anjos. dice. Anjos, ángeles. Mas em outra versão fala que são os santos que vêm junto. Então é muito interessante. Tem vários versículos que mostram esse aspecto que vem os santos juntos. E aqui, voltando para Apocalipse, que nós estamos lendo Apocalipse, e é importante isso, ele vem com quem? Segundo o Apocalipse 19. Vem com seus anjos, também fala aqui, né? Versículo 14 do capítulo 19 de Apocalipse. Versículo 14 diz: Seguia-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Agora, isso aqui é muito importante, irmãos, porque então quer dizer que os santos vencedores, os que vão reinar com o Senhor, a morada deles é o céu. E tem muitos versículos que vão colocar isso aqui. E eu chamo a atenção aqui, irmãos, porque nós estamos colocando assim, por exemplo, irmão, você que mora aqui na terra, você que conhece ao Senhor Jesus, você que é uma pessoa de Deus agora. Aonde está a tua pátria, irmão? Nos céus, No céu. Mas você está no céu ou está aqui, irmão? aqui na terra. Está aqui na terra. Mas como é que nós estamos no céu, ou somos do céu? Por meio de Jesus. Porque nós Isso. estamos nele. Então, nossa pátria, que é Cristo, está no céu. Ele é a nossa pátria. Viu? Quando ele desce, nós descemos junto nele. Agora, logicamente, irmãos, nós sabemos, por isso que aqui é muito importante trazer os pontos. Você tem que ir ligando os pontos. Quando o Senhor disse no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 15, ele disse assim, que ele vem com voz de mando, voz de arcanjo, trombeta de Deus. E disse que ele desce do céu. E isso que é muito importante. Ele está descendo do céu, como fala também Apocalipse 1:7. Ele viu, que disse que ele desce do céu, certo? Também a mesma coisa, desce do céu também. Mas, irmão, presta atenção. Quando você lê o versículo 16, ele disse que nós, os vivos, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, nos encontraremos com Ele no céu. Você vê que é importante isso aqui? Porque, veja bem, o Senhor está descendo do céu e nós nos encontramos no céu com Ele. E estaremos para sempre com Ele. Não é no céu. Porque é como dizer assim, Ele está vindo para reinar, mas ao encontro sai quem primeiro? Os santos. Os que ressuscitaram dos mortos. Por isso que essa figura aqui
você tem que entender o versículo 14 do capítulo 19. 19 de Apocalipse, versículo 14. Seguiam os exércitos que há no céu. Que exércitos são os que há no céu? Aqueles que foram ao encontro com o Senhor. Lembre, irmãos, o Senhor está vindo para reinar, certo? Mas antes dele reinar e sentar no seu trono, Apocalipse 16, que não vai dar tempo de ler, mas os irmãos podem ler. O Senhor vai vir, aqui mesmo, irmão, quando você lê no 19, ele vai pisar a lagar de Deus. Ele tem um manto, esse seu manto é manto de sangue. Sua veste, versículo 13, sua veste é com manto tinto de sangue. Porque ele vem para executar o juízo de Deus sobre os ímpios. Irmão, olha como que interessante essa vinda gloriosa do Senhor e o encontro do santo nos ares. Lá não é as bodas do Cordeiro, como alguns pensam. Não é, irmãos, a boda do Cordeiro. Lá é o encontro para descer. Para que o Muito Senhor bom. desce com o seu santo? Para pisar o lagar do Senhor. Versículo 15. Ó, capítulo 19, versículo 15. Sai de sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Está vendo? Quando você vai no capítulo 16, as nações estão reunidas aonde? Sabe onde eles estão reunidos? Na Armagedão. Para pelejar contra Israel. Mas ali está descendo o santo, aquele que tem veste de sangue, que fala, vestido com um manto de sangue. E aqui no 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá. Então aqui você tem um versículo anexo. Primeiro, sai uma espada, para ferir as nações, mas ele vai reger com vara de ferro, não é? Com um cetro de ferro. E pessoalmente, essa expressão, pessoalmente que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tá vendo que a vinda do Senhor é gloriosa? Para quem que é gloriosa a vinda do Senhor, irmãos? Para os santos. Mas para os ímpios é o dia vingador. É a ira de Deus sendo executada no momento da descida do Senhor na terra. Nós vimos a perspectiva. Você sabe o que é perspectiva? Você vê diferentes ângulos, né? Quando você vê do lado de Israel, a Israel remanescente, você vê o Senhor descendo para proteger eles, né? Esse é o ângulo que você está vendo. O Senhor está descendo para proteger aquele remanescente. Então, o ângulo do remanescente é assim: ele vem para nos proteger. É glorioso ou não é glorioso para eles? É glorioso. Agora veja da perspectiva dos ímpios, irmãos. Como que é a vinda do Senhor? É gloriosa? Não, irmãos. É de terror. É de É terror, de de terror, irmão. fúria. Tá vendo? É a Dia da mesma ira. vinda. Pode falar, irmão Genaro. É o dia da ira. É o dia da ira. Para os santos é o dia glorioso, Sim, mas para os ímpios, dia da ira. é dia da ira. E você vê que a gente não tem como falar ou prosseguir falando sobre que o Senhor vai proteger os santos se não falar tudo isso. Tem que falar isso aqui, né? E você tem que ir colocando as diferentes perspectivas bíblicas para que fique claro isso aqui. Então, quando você lê aqui, por exemplo, que ele vai pisar o vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso, olha o versículo 16 agora. Pode ler, irmão Genaro, 16 e 17, por favor. Tem Apocalipse no seu 16. manto, Isso. 19, né? Sim. Tá. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo, posto em pé no sol, e Sim. clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. 18 e 19, irmão. Pode ler até 21 já. Para que comais carne de reis, carne de
comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com seu exército, com seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Impressionante, hein, irmãos? Você vê Puxa, agora. parece, Pode parece falar. a punição lá da Arca de Noé, né? É bem isso mesmo. Ah, impressionante. Quer falar, irmão Mauri? Tá fechado. E tem guerra de Eu queria, verdade. eu queria, eu queria pegar um gancho aqui Sim, que dá ênfase e força nesse dia da ira do Senhor, quando a gente lê no capítulo 18, versículo 16, que fala lá: ai, ai da grande cidade, falando da sim. Babilônia, né? Muito Estava bem. vestida de linho, linho fino, com roupas de púrpura luxuosas, trajes vermelhos, todas adornadas de ouro, pedras preciosas e pérolas. E em apenas uma hora, tamanha ostentação e riqueza foram aniquiladas. E todos os pilotos, e todos os marinheiros, passageiros de navio, e todos aqueles que ganham a vida trabalhando no mar, ficarão de longe. Ao verem a fumaça do incêndio dela, exclamarão: que outra cidade jamais equiparou a grande cidade, né, a grande Que coisa, né? Babilônia? Então jogarão pó sobre as cabeças, chorando e lamentando muito, exclamando: ai, ai, grande cidade! Por causa das suas riquezas, todos que possuíam navios no mar se enriqueceram, mas bastou uma hora para que ela virasse um amontoado de escombro. Celebrai sobre elas, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porquanto afinal Deus a julgou, retribuindo-lhe tudo quanto ela praticou contra vós. Que coisa, né, irmão? O julgamento da grande meretriz diz a respeito justamente daquela união do anticristo com aquela Israel corrompida, né? Aquela Israel que crucificou o Senhor, vamos dizer. Aquela condição espiritual de Israel vendida ao governo do mundo. Então, esse julgamento vai ser catastrófico para quem? Para aquelas pessoas que estão unindo o anticristo, estão seguindo eles, né? Você vê que quando descreve aquela mulher, ela está embebedada com o sangue do santo. Por quê? Ela vai perseguir junto com o anticristo, irmãos, os crentes. Essa Israel unida ao anticristo. Aqui está fazendo aliança com eles, né? Ela está sobre a besta, lembra? A besta é o anticristo. E aí você vê depois como o julgamento, capítulo 18, é extraordinário desse julgamento que o irmão está falando, que até nós podemos até conversar mais sobre isso. Mas como nós estamos focando agora sobre justamente os santos que vão passar pela grande tribulação, como prova de que a igreja vai passar durante a grande tribulação. Um versículo que faz uma proposta aqui no finalzinho desse aqui, Apocalipse 1:7. Nós já limos, né? Mas ó, é bom lembrar. Ele disse: a esperança da igreja não é o desaparecimento secreto. Não é, não. Apocalipse 13:10. Olha o que diz. Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém leva para o cativeiro vai. Se alguém matar, a espada, é necessário que seja morto a espada.
Aqui está a perseverança de quem? E a fidelidade dos santos. Que se eles tivessem que passar pela espada, eles vão passar. Ó, se alguém passa pelo cativeiro, porque o anticristo ele não só mata, ele vai levar preso alguns, como já fez, né? Vai torturar essas pessoas, né? No final decapita elas, mas não tortura deles. Ou seja, aquele irmão, aquele santo que o Senhor der essa porção para ele, ele tem a oportunidade de manifestar ser um vencedor. Como que ele pode ser um vencedor? Sendo fiel até a morte. A igreja que está em Apocalipse 2, olha que lindo, irmãos. Apocalipse 2, igreja em Sardes, que vamos dizer, representa esse tipo de irmãos. Olha o que diz, versículo 3. Apocalipse 2, versículo 3. Tende, dice, e tens perseverança, e suportaste provas por causa de meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha só, irmãos. Aqui ele vai falar, aqui está falando da igreja em Éfeso, né? Mas uma característica da igreja em Esmirna, versículo 8 em adiante, ó, versículo 9, diz: conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Entre parênteses coloca, mas tu eres rico. E a blasfêmia do que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Olha o que estava acontecendo lá na igreja, lá, irmão, em Esmirna. Já tinha aqueles blasfemos, né? Ou aquela grande meretriz já metida lá, né? Versículo 10: não temas as coisas que tem de sofrer. Tá vendo, irmãos? A igreja sofredora, a igreja sofre. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos, olha que impressionante, a provas. E tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Tá vendo, irmão? Que impressionante. E dar-te a coroa da vida. Então, aqueles que vão passar, capítulo 13, versículo 10, que vão passar pela grande tribulação, que Deus vai dar essa porção para eles. Porque, irmão, não vamos nos enganar, não todo mundo vai passar por grande tribulação. Hoje mesmo, se nós fizéssemos uma retrospectiva aqui, né? Quantos irmãos na nossa atualidade morreram pelo Senhor? Lá em outros continentes, continente africano está morrendo, lá em continente asiático também. Está sendo morto pelo Senhor. Mas aqui, se nós mirássemos na linha do tempo, nós somos contemporâneos desses irmãos mártires. Mas nós não estamos passando por essa perseguição. Não estamos passando por esse martírio. Não estamos sendo testemunhas do Senhor nesse sentido. Mas o Senhor está chamando a fidelidade até o fim. Ser fiel até a morte. E nós também, irmãos, nós não vamos talvez passar por a grande tribulação, ou tribulações como essa, de ser mortos por causa do Senhor, porque esse é um privilégio para alguns que o Senhor dá, irmãos. E quando eu falo privilégio, é porque essa pessoa que morre por causa do Senhor, irmãos, ele vai reinar com o Senhor 1000 anos. João viu tronos e foi lhe dado para eles reinar com Cristo. Ai, irmão, que lindo, hein? Não é? E nós também, o Senhor nos chama a ser fiéis até a morte. Ou seja, até o último dia de suspiro, irmão. Se o Senhor não vier, nós temos que ser fiel também naquilo que o Senhor nos deu, aquela porção que o Senhor nos está dando para viver na América do Sul. Não tem perseguição para nós. Mas nós temos a oportunidade de ser fiel naquilo que o Senhor nos dá, aquela porção que o Senhor nos dá para permanecermos até o fim. Fiéis. Porque o amanhã não é nosso, irmãos. Hoje nós estamos vivos, mas é amanhã. Eu preciso estar todos os dias na fé, perseverando, firme no Senhor. Embora não estou passando por tribulação, tenho a oportunidade de ser fiel ao Senhor até a morte. Maravilhoso. Deus seja louvado. Eu vou ter que parar, irmão, porque você vê como que é, né? Muita riqueza, né, irmão? É muito conteúdo. Pena que o irmão Ronaldo saiu, né? Ele tá com problema na internet. Mas ele vai continuar ouvindo aquilo.
Eu acho que nós podemos continuar na quarta, né, irmão Genaro? O que você acha, irmão Amaury? Eu Muito acredito que bom. poderia, para concluir agora, a Sim, gente continuar na quarta, que tem muita riqueza, tem muitos versículos ainda, né? muitos versículos. E não, É a que não gente tem tá... como concluir, né? Pode Não falar, tem irmão. como concluir, porque é Não, muito amplo, né? é muito amplo. E tem que colocar uma base forte, né? Eu acredito que dá para a gente continuar na quarta e no domingo eu acho que faz um fechamento, né, Faz um irmão? fechamento. Muito bem, irmão. Maravilhoso. Vou pedir para o nosso irmão Diego fazer uma oração de despedida, né, irmão Diego? Por favor, irmão. Mas também pedimos sua presença na quarta-feira, irmão Diego. Muita Amém, inspiração. amém. Amém? Na quarta, então, eu vou ter aquela perguntinha também dos 1000 anos. Opa! Vai ser uma alegria. Se, Tá bom, irmão. um adiantamento já. Sim. Se Um é spoiler. verdade esse negócio dos 1000 anos que vai ser tipo uma segunda oportunidade para as pessoas se arrependerem. Se é verdade mesmo. Vamos deixar para a quarta, se deve É, responder. e Mas depois é eu, bom eu considerar, né? vou. Aham. Eu vou olhando mais também aí para fazer as Isso. perguntas. Tá bom, irmão. Maravilhoso. Vai ser muito boa Bueno, essa abordagem, com certeza. Tá bom? Vamos orar Señor então. Ora por Jesús, nós, irmão Diego. está bien. Amén. Señor Jesús, Amém. te damos gracias, Señor, por una noche más. Amém. Una noche de mucha riqueza, de mucha palabra, de Amém. revelación. Amém. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos hablas, Señor, Amém. en el corazón. Gracias, Amém. Señor, porque conoces cada uno de nosotros Amém. y sabes, Señor, cómo podemos llevar a cabo, Señor, tu palabra. Señor Amém. Jesús, quebranta, Señor, nuestro corazón día a día para que podamos, Señor, buscarte siempre y siempre buscar el reino, eh, para que podamos, Señor, serte fiel a ti, Señor, en nuestro andar, en nuestro caminar y llevar también esto a otras personas. Amém, Gracias, Señor, Senhor. por esta reunión. Señor Amém. Jesús, bendice a cada hermano Amém. y, Señor Jesús, bendice, Señor, a cada familia. Amém. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias, Señor. Amém. Amén. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Amém. Deus seja louvado. Que rica reunião, viu? Amém. Um Deus seja forte Amém, louvado. amém. abraço para os irmãos Amém. Abraço, e irmão. um bom descanso. E na quarta estamos juntos. Tamo junto. Tá bom, Sim, amados Amén. irmãos. Um abraço. quarta-feira. Deus permitir. Chao, Tchau, chao. tchau, tchau. Graça e paz, irmão. Graça e paz, irmão. Tchau, tchau. Gracias y Como paz. faz o irmão Beijo, Genaro? Diego. Bom, É, como é que faz? beijo. Diego, uma alegria, Diego. Amén. Beijo no coração. Isso. Abrazo. Abraço. Tchau, tchau.